Estamos ao vivo. Olá, pessoal. Boa noite, amigas, amigos, companheiras e companheiros. Estamos de volta aí com mais uma conversa aí dos domingos, né? Semana, como sempre, semana cheia de percalços, episódios, mais dados aí que vão se juntando nessa tragédia brasileira, né? Estamos pedindo aí a responsabilização criminal do Moro, Dallagnol e companhia. Finalmente esse dia chegou, né? Vamos ver o que vai dar nisso. O Brasil ainda enfrentando o descaso, né, do governo com a pandemia, a cumplicidade do governo com o vírus, né? Enfim, temos aí diversos assuntos para tratar, mas antes disso, né, eu peço a você que diga, né, se o áudio está chegando bem, se estão vendo bem, se o vídeo, né, se está tudo bem aí com a nossa recepção. Se não tiver, for algum problema que nós possamos resolver por aqui, a gente resolve. Quero muito também saber de que cidade você está falando, se for aqui do Rio de Janeiro, de que bairro. Enfim, e vamos aí compartilhar, você que está no YouTube, né? Vamos, se inscreva no canal, no meu canal, no canal da Resistência, nos canais aí nossos parceiros, nossos companheiros de luta, no canal do Paulo Pimenta, enfim. Vamos continuar marcando presença, fortalecendo a nossa presença aqui, né, quantitativa e qualitativamente. E para quem está nas outras redes, vamos aí compartilhar, curtir, comentar, chamar os amigos, né, vamos estender aí a nossa rede, ganhar aí mais área de influência, porque isso é muito importante aí para o nosso debate político, para o debate que se trava aqui nesse espaço das redes sociais. Como é que está aí, Renan? Boa noite, Adi. Boa noite a todos e todas que nos acompanham. Tem o nosso querido Carlos Norberto Osilieri e a nossa querida Sônia Kemp, ele do Maracanã aqui no Rio de Janeiro, ela de São Paulo na capital. São sempre os primeiros, mais assíduos e já primeiros a comentar aqui. Um abraço para eles, né? Já tem até uma pergunta do Carlos Norberto Osilieri aqui logo de início, se você acredita que o judiciário vai aceitar as provas da operação spoofing, não corre o risco de ir para as mãos do Fachin, como inclusive o Moro solicitou, né? A Simone Maria de Alegre no Espírito Santo presente. Vamos ver aqui. A Soraya Pedretti de Juiz de Fora. Vamos lá. Feira de Santana, o Jorge Falcão, lá da Bahia, acompanhando aqui a gente. Do Recife, a Maurício Severiano. De São Pedro do Sul, a Regiane Lamper. De Pernambuco, né, do Recife, já falei aqui, a Maurício Severiano. De Florianópolis, a Márcia Mello. De Macaé, aqui no Rio de Janeiro, a Ademir Martins, manda um abraço para você. A Soraya Pedretti diz que o áudio e o vídeo estão ótimos. De Tramandaí, no Rio Grande do Sul, a Elizabeth Lopes. Áudio perfeito. De Serra, no Espírito Santo, Eliandro Reis. De Boa Vista, Santa Maria da Boa Vista, em Pernambuco, Paulo Lima. De Santana de Parnaíba, São Paulo, Adriano Barros. De Leeuwarden, na Holanda, o Gis Lentin. Vamos lá. Vitória, no Espírito Santo, Ana Carolina Brandão. João Pessoa, na Paraíba, Sérgio Fonseca. Campinas, São Paulo. Eu acho que tá chegando o pessoal. Hoje é um dia de muitos assuntos e você, desta vez agora, inclusive com ação, né? Notícia crime contra Moro, Dallagnol e demais procuradores envolvidos em mensagens que estão aí sob a guarda da defesa do Lula, do Supremo Tribunal Federal, coletadas tecnicamente e validadas pela Polícia Federal, enfim. A gente tem vários assuntos para tratar hoje, mas eu queria, Adi, que a gente começasse tratando
de um tema que eu acho que é importante na luta pelo impeachment. Qual o significado da vitória do Arthur Lira com a derrota do campo coordenado ali pelo Maia? Uma derrota muito dura, porque se você fizer a contabilidade ali, só os partidos de esquerda, se estivessem todos unidos, teriam capacidade de dar uma votação parecida com aquela, e não teve nem segundo turno. Pode ir microfone. Tá sem seu microfone. É verdade. O Baleia Rossi, ele teve basicamente os votos da esquerda que compõe PT, PCdoB, né? Da esquerda que compunha o bloco. PSB, PDT, enfim. Os votos aí da centro-direita praticamente migraram, né, para Arthur Lira. É claro, não se trata aqui de medir, né, Arthur Lira e Baleia Rossi e dizer nós perdemos com Baleia Rossi. São farinha do mesmo saco do ponto de vista das suas trajetórias, do ponto de vista do que fizeram, né, em 2016, votando com golpe, como se comportaram em relação à agenda econômica, enfim, são. Mas eu não estou falando aqui de individualidade, né? Que distinguia ali era um movimento, né, que se formou em torno de um bloco, calhou de ser o comandante desse bloco, né, o candidato desse bloco para a presidência da Câmara, o Baleia Rossi, que era um bloco com uma posição distinta da do bloco bolsonarista encabeçado por Arthur Lira. Então, essa era a distinção, né? Hoje nós podemos falar mais abertamente. O que eu soube, que eu fui informado, é que havia um acordo, né? Baleia Rossi se comprometeu a, de fato, desengavetar alguns pedidos de impeachment. Eu não quis anunciar isso, obviamente, pelo excesso de cautela que cerca aí essa turma, mas acenou com novo financiamento aí do movimento sindical, né, que está praticamente quebrado depois da reforma trabalhista, enfim, questão do auxílio emergencial, uma série de questões, né, que poderiam, se ele cumprisse esses compromissos, nós nunca mais vamos saber se cumpriria ou não, mas compromissos que interessantes, né? É nesse sentido que eu digo, independentemente de hoje, retrospectivamente, nós dizermos se foi erro ou acerto, estar nesse bloco aí, né, do Rodrigo Maia, Baleia Rossi, mas o que distinguia um movimento do outro era esse, né? A vitória do Arthur Lira foi uma vitória do Bolsonaro, sem sombra de dúvida, né? No esquema de sempre, comprando deputados com emendas, né? Oferecendo ministérios, o Centrão, aquilo de sempre, aquilo que ele, em 2018, na campanha, disse que iria banir essa prática da política brasileira, né? Só otário acreditou nisso. Quem acreditou nisso é otário. Otário, otária, né? Mas muita gente acreditou. Está aí agora. Aquilo que nós sempre dizíamos, que Bolsonaro, de outsider, não tinha nada. Bolsonaro é um sujeito, é do esgoto do sistema, mas é do sistema. E teve uma vitória, né, acachapante. Ele teve mais do dobro dos votos do Baleia Rossi, né? Então foi uma vitória indiscutível, a vitória, como se diz vulgarmente, né? Passou o rodo. E temos aí agora a luta do impeachment, que deve continuar, o fora Bolsonaro deve continuar sendo a nossa tarefa fundamental desse momento, mas nós não...
se o Rodrigo Maia, né, que tinha essas desavenças aí, essas questões pontuais aí com Bolsonaro, não pautou, não vai ser Arthur Lira que vai pautar, né? Isso só muda, o presidente da Câmara só bota para andar um processo de impeachment, né, quando tem gente na rua, quando as classes dominantes, quando o bloco que levou o presidente, candidato eleito, está rachado, né, rachado, quando as classes dominantes não querem mais, né, e quando o vice-presidente estiver na jogada, estiver pronto para participar da trama, né, como Michel Temer estava. Por enquanto, nenhum desses fatores está se fazendo presente. Aliás, Odi, aproveitando, que já era um tema que eu ia anunciar aqui, o Fux, em entrevista recente, disse que o impeachment de Bolsonaro seria desastroso. Não. Claro que saindo da boca do ministro Luiz Fux, isso não causa espanto, mas por aí vocês veem, né? Fernando Henrique Cardoso dizendo que paciência, tem que aguentar, né? Isso só não era correto com a Dilma, né? A Dilma não dava mais para aguentar. O Brasil se liquefazendo, o Brasil, parte da população sendo atingida por uma pandemia que Bolsonaro e seu governo ajudaram a disseminar, né? Praticou já não se sabe quantos crimes de responsabilidade, já se perdeu a conta, e vem essas vozes aí dizendo que é assim mesmo, tem que aguentar, o Brasil não pode passar por um impeachment, né? Podia passar com o da Dilma, com o do Bolsonaro não pode. E é por isso que eu digo lá na frente, se houver uma hipótese, um quadro em que a esquerda possa vir ganhar a eleição de 2022, essa turma toda se recompõe com o Bolsonaro, não tem a menor dúvida. Vocês acham que a Globo apoiaria um candidato do PT, um candidato da esquerda? Não apoiam. Globo, essas elites, essas classes dominantes, vão querer que nós apoiemos alguém da direita, se é que a direita, a chamada direita tradicional, não bolsonarista, ainda vai existir, porque é essa direita que tomou uma sapatada lá na Câmara dos Deputados, né? Tomou uma senhora sapatada. Eles estão meio sem rumo, né? Então, mas nós temos que continuar com a nossa luta. O Bolsonaro é um flagelo, né? Além do vírus, nós temos que nos livrar da praga Bolsonaro. Então, não há, malgrado essa derrota lá na Câmara, não há como, não tem como, nós não podemos recuar do fora Bolsonaro, não podemos recuar da luta do impeachment. Nós temos que ajudar a mobilizar o povo, né? Eu repito o que eu tenho dito, Bolsonaro perdeu muito apoio, perdeu, né? O governo dele hoje é avaliado percentualmente. Quem avalia mal o governo dele está em maior número do que quem avalia bem, né? Enfim, mas ele ainda tem muito apoio. 25% é muita coisa. É muita coisa. Só para a gente lembrar, né, Michel Temer saiu do governo com 2, 3% de reconhecimento, de aprovação. 25% de apoio ainda é muita coisa. Dá para manter esse sujeito até 2022. Né? Então, nós temos que continuar a luta, né, para desgastá-lo, denunciando seus crimes. Não é possível que o Brasil a maioria da população vá assistir de braços cruzados a derrocada do país, né? Como está acontecendo atualmente. Então, essa vitória do Arthur Lira, sem sombra de dúvida, foi uma vitória do Bolsonaro. Agora, é claro que Bolsonaro está, né, negociando, está pactuando com o diabo, né? O Centrão não faz nada de graça, Centrão não morre abraçado com ninguém. Centrão é Centrão. Se tem lá no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, um segmento, um agrupamento, né, absolutamente pragmático, que não dá murro em ponta de faca, isso chama-se Centrão. Então, para se livrar do Bolsonaro também,
né, se Bolsonaro, num dado momento, eles avaliarem que não serve mais, eles dão um pontapé no traseiro do Bolsonaro com toda a tranquilidade. Então, Bolsonaro fez pacto com cobra, cobra que pode vir a picá-los. Mas, nesse momento, estão ambos aí em sintonia, né? Bolsonaro, sem sombra de dúvida, ajudou na vitória do Centrão, mas a palavra gratidão na política do Centrão não existe. Aliás, a palavra gratidão, basicamente, ela não existe na política, né, pessoal? Vamos ser francos. Então, o que vale são os interesses políticos, o que vale é o cálculo político, né, que acaba prevalecendo. Mas aí, Adia, aproveitando, porque eu acho que esse tema agora, ainda mais com essa derrota dos setores de oposição ali, inclusive dessa direita um pouco mais oposicionista, mas isso coloca em tela que a luta contra o impeachment deve continuar naturalmente, mas ela pode ser com esse fortalecimento que não chegue a um bom termo. Mas no outro sentido, ela pode dar um apoio para o processo de 2022 e ontem ou anteontem, o Flávio Dino, numa entrevista ao 247, informou que caso o Lula tenha as condenações anuladas, ele sai da lista sucessória, porque Lula seria o principal elemento de aglutinação das forças progressistas e contra as trevas no país. Exatamente, né? Mas o que tem que ficar claro aí, com essa derrota na Câmara, pelo menos nesse momento, você vê, essa turma aí do Rodrigo Maia, que é do DEM, está perdida, está procurando seu rumo. Né? Não sei se a direita vai ter candidato, a direita tradicional, digo eu. Né? Não sei se a direita tradicional vai ter um candidato forte em 2022. Pode ser que sim, pode ser que não. Né? Podem se rejuntar com o Bolsonaro, não tem a menor dúvida de que podem. Luciano Huck, aí que é fora da política. Essa história de fora da política, acho que isso já deu o que tinha que dar. Né? Não acredito que com esse discurso isso seja um fator, né, muito importante de êxito. Isso aí deu certo em 2016, deu certo em 2018. Não acredito que isso volte a dar certo. Não com a força que teve, né, essa ideia, essa concepção. Precisamos de alguém fora da política em 2018. Tenho sérias dúvidas se o Luciano Huck, no final das contas, vai ser candidato mesmo, por exemplo. Né? Corre papo aí que ele vai pegar aí o lugar do tal do Faustão, aí na Globo, um salário astronômico, né? Mais astronômico do que ele já ganha, é o que corre por aí. Então, entre isso e entrar numa aventura eleitoral, a tomar supapo, né? Coisa com a qual ele não está acostumado, não acredito. E a direita está sem candidato forte. O Dória, até mesmo em São Paulo, mesmo com toda essa questão da vacinação, o Dória tem um altíssimo índice de rejeição em São Paulo, o estado que ele governa. Ele é governador de São Paulo. Então, se as eleições fossem hoje, ele já largaria mal no próprio estado que ele governa. Né? Uma atitude dessa aí do governador Flávio Dino, então, é muito importante. Ele está sinalizando, né? Está se colocando aí em oposição ao ensaio de antipetismo pela esquerda, né? Reconhece o papel fundamental do PT, independentemente de o PT ter ou não candidato próprio, né? Mas ele sabe que ser um PT, a esquerda não vai longe. Deixar o PT para lá, do meu ponto de vista, e acho que é o ponto de vista também do governador Flávio Dino, é suicídio. É o caminho não andado para o segundo turno. O próprio Ciro Gomes, que estava namorando aí com essa turma aí da chamada direita tradicional, não sei se vai querer continuar namorando. Essa turma aí não consegue eleger o presidente da Câmara. Então, tem muita água aí para rolar debaixo da ponte, mas, de fato, a vitória do Arthur Lira é algo ruim, né? Ele já começou mostrando as garras, deu um pequeno recuo, né, depois daquele discurso em que ele praticamente baniu a oposição de esquerda da mesa da Câmara. Deu um pequeno recuo, mas já mostrou que, por enquanto, ele vai estar afinado
né, com as políticas de Bolsonaro. Vamos ver o andar da carruagem aí no meio do caminho. E aí, Renan? Bastante gente comentando aqui, bastante povo animado com o fora Bolsonaro, apesar desse fortalecimento, né, que ele demonstrou aí nessa última semana. Mas eu quero pedir, Adi, tem antes até de entrar num outro ponto de pauta, deixa eu ver se eu acho aqui novamente. E a gente tem que ter uma capacidade de acolher o que eu vou falar aqui. Eu acho que foi o Adilson, deixa eu ver se eu acho a mensagem do Adilson, um ex... Aqui, ó, temos que fazer uma campanha para que todos os brasileiros vão às urnas, porque me sinto culpado em, na época, ser um antipetista e não fui votar. Hoje estou engolindo essa porcaria que está desgovernando o país. Ele não votou no Bolsonaro, mas por conta do antipetismo aumentou os números das abstenções, né, que ajudaram a dar a vitória ao Bolsonaro. Então acho importante a gente ter essa dimensão, um acolhimento para esses companheiros, né, que agora se somam a gente nessa luta pela democracia e pelos direitos. E eu queria agora, Wadi, que a gente começasse a entrar aqui no tema Lava Jato, que é o tema da semana, né? Primeiro, o Ministério Público Federal decretou o final formal da Operação Lava Jato. Agora as investigações passam a voltar ao departamento, né, ao modelo institucional do Ministério Público, que tem ali o seu próprio setor de investigações para determinados tipos de crime. Então a Lava Jato deixa de existir no Paraná. Você e o Pimenta ingressaram aí, né, com um pedido, uma notícia-crime, para que o Moro Dallagnol e procuradores envolvidos ali, cujas mensagens já foram publicizadas, sejam investigados, né? E mais recentemente, hoje, o Renan Calheiros informou que vai entrar com um projeto de lei para anistiar os hackers que divulgaram os diálogos. E eu até pergunto, depois dessa validação na Operação Spoof, a legítima defesa, como você já colocou aqui, não seria suficiente? Seu microfone está mudo. Há várias questões, vários aspectos aí que, né, de complexidade aí que nós temos que tratar, né, nessas questões todas aí que você colocou. Então, primeiramente, o fim da Lava Jato, que era algo que havia sido anunciado pelo Procurador-Geral da República já há meses atrás, significa uma atitude. Não vamos desiludir com isso, que o Procurador-Geral Augusto Aras reconheceu que a Lava Jato era um instrumento do estado de exceção e que agora o Ministério Público vai retornar ao Estado de Direito. Não é nada disso. Na verdade, ele está fazendo ele não quer ser alguém que se curve a Lava Jato como seus antecessores se curvaram, né? Rodrigo Janot e Raquel Dodge. Então, nesse sentido, o fim da Lava Jato de fato, esse setor de investigação aí, de combate a crime, ao chamado combate ao crime organizado, ele tenha controle, né? Ele tem a fiscalização, ele não sai do controle. A Lava Jato saiu do controle, a Lava Jato era um Estado dentro do Estado. Essa turma de Curitiba fazia o que bem entendia, não dava satisfação a ninguém. Quando a lei impunha que dessem satisfação, aí eu remeto aí aos diálogos, em que eles davam um jeito, né, de fazer o Procurador-Geral da República ou a Procuradora-Geral da República de bobos, né? Eles não podem saber disso, nós temos que fazer assim, assado. Davam um jeito de driblar a necessidade de dar ciência à Procuradoria-Geral da República de atos, atitudes, medidas que eles estavam pensando em adotar. A Lava Jato queria autonomia total.
E ela estava empoderada para isso. Ele acaba com a Lava Jato hoje, porque a Lava Jato já estava se acabando por si própria. Ela já estava... Foi à toa que Dallagnol se mandou, né? Que o outro lá foi ganhar dinheiro com compliance. Né? Isso é outro efeito colateral da Lava Jato. Muitos dos seus membros estão enchendo a burra de dinheiro. Né? Aquele Carlos Fernando agora está ensinando boas práticas. Ele que não teve uma boa prática na condução da Lava Jato, agora está ensinando as empresas a terem boas práticas para não incorrerem em prática de corrupção, enfim. Então, no momento em que a Lava Jato ela já não tinha mais o prestígio que tem, o Augusto Aras está adotando um modelo que já é adotado nos ministérios públicos estaduais, né? É a criação aí do GAECO, né? Que é o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado. Então a Lava Jato vai se dissolver, né? Não vai se dissolver, ela acaba, né? E se não me engano, os procuradores estiverem interessados em integrar o GAECO, vão ter que se inscrever, vai ter uma seleção lá, ou vai ter uma eleição, enfim. Né? Então, essa turma da Lava Jato, ela, né, se dispersa, né, depois dos serviços sujos prestados, né, por quem a constituiu. E não preciso estar declinando aqui a vocês que serviços sujos foram esses. Né? A economia brasileira fala por si só, a quebra das empresas fala por si só, o desrespeito à Constituição e às leis, a manipulação do processo, né? Do processo penal, transformado em arma de perseguição política, em arma de guerra, né? A montagem farsesca do processo, né? Sobretudo aqueles envolvendo o ex-presidente Lula, que era o alvo fundamental da Lava Jato, embora era um alvo especial. Eu acho que, no geral, o alvo era a política, a criminalização ampla, geral e restrita da política, com essa turma fazendo contraste. Olha, nós somos aqui os vingadores, nós somos os anjos, né, puros, né, que viemos, né, libertar o povo brasileiro dessa sujeira da corrupção política. Assim eles se apresentaram, assim eles convenceram muita gente, e agora essa muita gente está vendo que isso foi uma farsa fenomenal, né? Um logro, e muita gente embarcou de boa fé, outros tantos se embarcaram de má fé. Né? Foi uma grande oportunidade de ajustar contas, né, com governos populares, de ajustar contas com políticas públicas do interesse do povo. Né? Foi o momento de se reassociar aos interesses do imperialismo norte-americano, sobretudo no que diz respeito ao petróleo. Né? Não vamos nos esquecer que a Lava Jato ela acabou, né, com as empresas do entorno da Petrobras, da área de petróleo e gás, né, e desmoralizou a Petrobras no mercado internacional. A Lava Jato nasce coincidentemente, óbvio que isso não é uma mera coincidência, no momento em que o Brasil descobre o pré-sal em 2008. Em 2009, a Lava Jato, seu arcabouço, aquilo, como ela veio a se constituir, a Lava Jato começa ali naquele ano com o Projeto Pontes. Enfim, essa é uma história que, de uma certa forma, nós já contamos por aqui. Recomendo vivamente que vocês assistam aos vídeos, né, ao documentário que o Nassif e sua equipe fizeram em relação à Lava Jato. Ali tem uma análise completa, a mais completa que eu já vi. São 4 ou 5 filmetes, 4 ou 5 filmes de mais de 40 minutos, mas que vale a pena ser visto no GGN. Eu já vi e vale muito a pena. Ali se tem uma explicação bem, pelo menos do ponto de vista político e econômico, bem detalhada da Lava Jato. Eu sempre dizia, pessoal, vocês devem lembrar, estava lá exercendo mandato na Câmara, que o dia que as classes dominantes não precisassem mais
dessa turma da Lava Jato, eles iam sentar no banco dos réus. E nós já tínhamos a convicção, e a minha convicção não é igual ao do Dallagnol, a minha convicção é baseada em fatos, não em farsa, de que eles estavam praticando crimes, de que havia ali um conluio entre Moro, né, e a acusação, né? Isso muito antes da Vaza Jato, muito antes da Operação Spoof, enfim. Era um olhar técnico sobre a conduta, né, chamada Força Tarefa e batata, né? Eu só não imaginava que talvez, né, se essa nossa notícia crime, se ela prosperar, se ela for à frente, eu só não imaginava que eu, né, colocaria essa turma no banco do réus. São as voltas que o destino dá. Eu diria que essa notícia crime, independentemente do resultado que ela venha a ter, ela fecha, ela, de uma certa forma, é o ponto culminante da minha atuação, não só minha, do Paulo Pimenta, outros colegas parlamentares, jornalistas, juristas, advogados, enfim. Ele é o ponto culminante da luta contra o estado de exceção e de denunciar como a Lava Jato, ela, na verdade, foi uma grande farsa. Farsa no sentido de que ela não era aquilo que ela aparentava ser. Ela não era aquilo que a Rede Globo apresentou como verdade. Ela era uma farsa, ela sempre foi uma mentira. Não farsa nos seus resultados, que eles tiveram êxito. Aquilo que eles objetivavam, eles conseguiram. Foi uma operação do ponto de vista de desmonte do Estado de Direito, desmonte da política, desmonte da economia, impedir que o candidato favorito em 2018 fosse candidato. Então, ela teve pleno êxito. Agora, é aquilo. O serviço sujo já foi feito. Só que, como eu disse outro dia, havia um hacker no meio do caminho. Então, era a pedra, no meio do caminho do poeta, né, do poeta Drummond. Tinha uma pedra, no meio da Lava Jato tinha um hacker. Né? E, enfim, pelo hacker, pode ser que eles venham de fato a sentar no banco do réus. Aquilo que a gente falava, que era mais desejo, embora um desejo baseado numa conclusão que é uma conclusão correta. Né? Os fascistas, aqueles que comandam a exceção numa determinada fase do capitalismo, né, que tem que cumprir missões sujas, torturadores, né? Enfim, esses, depois que o movimento que os colocou lá é derrotado, né, esses são chutados, como agora serão chutados, já estão sendo chutados, né, os integrantes da Lava Jato. Estou vendo muita pergunta aqui, mas será que isso vai à frente mesmo? O Aras vai dar andamento nisso, ou vai engavetar, enfim. Primeiro, explicar rapidamente a notícia crime. Contra Moro, o que é a notícia crime? Saíram algumas notícias aí, né, mas aí isso é do jornalismo e do jornalismo político, e nós estamos pedindo a prisão do Moro. Eu espero muito que, apurados os crimes, que de fato se cumpra, sejam presos. Mas nós não pedimos isso, até porque tecnicamente não seria correto. Quem pede prisão, quem pede pena, é a acusação, é o Ministério Público, somos nós. Nós noticiamos ao Ministério Público, em conjunto, a partir dos diálogos que estão sendo divulgados, nós pedimos ao Ministério Público que analisem, né, e ver se não se enquadram nos tipos que nós apresentamos. Então, nós apresentamos ao seu Procurador-Geral da República, esse diálogo aqui, ele pode, em tese, tipificar o crime de formação de quadrilha, organização criminosa. Esse aqui pode configurar crime de corrupção passiva. Isso aqui pode configurar, né, crime de prevaricação.
Esse aqui, crime de sigilo funcional, quebra de sigilo funcional. Esse aqui de interceptação telefônica ilegal e divulgação de áudios ilegal, né, que também configura um crime. Enfim, então o que a gente pede? Seu procurador, em tese, isso aqui configura crime. Você concorda com isso? Né? Se concorda, por favor, abra a investigação, chame-os para se defender. Então, isso é o que está sendo pedido na notícia crime que eu apareço, eu figuro ali como autor e advogado, também como autor o Paulo Pimenta, e como advogado, além de mim, meu colega, amigo, doutor Fernando Ideu, né, que me deu a honra de estar comigo na elaboração e na propositura, né, dessa peça. Agora, o Procurador-Geral da República, a quem a peça foi endereçada, ele vai decidir se dá andamento, vai decidir se arquiva, né? Eu espero, né, que pelo menos ele nomeie, né, um relator, né? E já respondendo uma pergunta aqui, será que vai para o Faquinha? Olha, se chegar ao Faquinha já vai ter sido uma grande vitória, porque significa que ele deu andamento. Se chegar lá no Supremo Tribunal Federal, significa que ele deu andamento, né? Mas tenho minhas dúvidas, inclusive, se o Supremo é o foro mesmo, né? Nós mandamos, resolvemos endereçar ao Procurador-Geral, que são vários procuradores da República que estão ali, né, que nós arrolamos, né? E vamos arrolar mais. Só para esclarecer, como há outros diálogos, nós vamos fazer aditamento e entrarão outras procuradoras e outros procuradores, tá? Mas, a rigor, o foro não é o Supremo. Eles não têm foro privilegiado de Supremo Tribunal Federal. E como são uma irmandade, né, nós achamos correto, tecnicamente correto, que a autoridade que aprecie primeiramente isso não seja um procurador regional, seja o Procurador-Geral da República. Outra coisa que o Aras pode fazer, se não arquivar de plano, não der andamento, eles se entender competente, é mandar para o Paraná. Aí a gente já sabe que provavelmente vai acontecer, né? Então, pessoal, o que vai acontecer a partir daí, não sei. Agora, a peça é sólida, a peça traz elementos, né, bastante convincentes, né? E, enfim, vamos ver qual vai ser o comportamento. O Procurador-Geral Augusto Aras, né, ao terminar com a Lava Jato, antes disso ele fez duras críticas à Lava Jato, dizendo que era uma força-tarefa sem controle, detinha informações que nem a Procuradoria, nem os chefes hierárquicos, né, dessa turma detinham, mas daí a tomar uma medida, né, no sentido de abrir a responsabilização contra eles, vai a uma distância. Eu não sei efetivamente o que vai acontecer, mas o nosso dever, né, foi cumprido. Era uma... Toda vez, poxa, Valdir, não vai se fazer nada contra essa turma, não vai se fazer nada contra essa turma, pô, essa turma. A gente fundamenta, né, essa história de que a prova é ilegal, a história de que houve quebra de privacidade, que é um bem constitucional absoluto. Ninguém pode ter seu sigilo, correspondência quebrado, né? Ora, isto é um direito do particular em face do Estado. O que esses diálogos eram diálogos que aconteciam na esfera privada daquela turma, obviamente que não. Primeiro, eram telefones funcionais. Segundo, eles não estavam ali marcando encontros, não estavam ali marcando namoro, não estavam ali marcando um chopp, um karaokê de final de tarde.
não estavam ali conversando sobre a prole. Eles estavam ali conversando sobre o seu trabalho, montando estratégias, montando táticas. O Dallagnol foi intimado pelo Moro ali pelo Telegram. Então, essa história de que a privacidade deles foi invadida pelos hackers e isso anula, isso não é verdade. Repito, embora isso não pudesse se dar em telefone funcional. O telefone funcional é para o trabalho, não é para marcar, não é para comentar jogo de futebol, nem para namorar, né? Para trabalho. Mas se eles tivessem usado os telefones funcionais para isso, era no máximo uma penalidade disciplinar. Mas não. Eles utilizavam para cometer os crimes que eles, em tese, cometeram. Eles utilizavam para montar estratégias definidas para a Lava Jato. Quando vai ser a próxima operação? Tira essa procuradora aí porque ela não sabe tomar depoimento. E pessoal, enquanto a gente fazia a peça, é de dar raiva, viu? Você lê aqueles diálogos, é de dar raiva, é de causar indignação. Nós tivemos ali que aqui nós não estamos, eu não estou aqui como petista, como militante de esquerda, como amigo do presidente Lula, aqui eu estou como advogado, tem que manter a frieza. Mas era difícil conter a raiva, viu? Tamanho o desrespeito, deboche, né? A forma como eles atuaram, eram pessoas recalcadas, ressentidas, né? Deslumbradas. Nenhuma delas tem condição, se ainda ocupa um cargo público, de ocupar cargo público. Pelo menos isso, ainda que não vão ver o sol nascer quadrado, mas se pelo menos perdessem os seus cargos públicos, eu já me daria por vitorioso, por satisfeito. Porque eles não têm condições de exercer cargo público. A forma como eles se comportaram. Não me refiro só aos possíveis crimes, não. Me refiro à forma desrespeitosa, sobretudo em relação ao ex-presidente Lula e à sua família, né? Como eles tratavam desse assunto. Então, agora, o resultado disso, né? Vai dar andamento, não vai dar andamento, isso, né? Eu não tenho como responder a vocês, né? Mas o que nós tínhamos que fazer, nós fizemos. Isso era algo que estava atravessado na minha garganta já há muito tempo, vocês sabem disso. E não se poderia deixar, desde a Vaza Jato, né? A Vaza Jato é de 2019, eu fiquei embatucado com isso. Né? Não basta só dizer que o Moro era suspeito e o Lula ter os direitos políticos devolvidos, não basta isso. Essa turma, isso aqui é uma enormidade, isso aqui não pode. Isso aqui não pode. E seria uma medida inteligente e pragmática, né? Se essa turma de fato sentar no banco dos réus, porque, não sendo assim, o sistema de justiça brasileiro terá perdido toda a sua credibilidade, que nunca foi tanto assim. Mas que aí vai passar, aí vai estar chancelado. Se essa turma não tiver uma reprimenda, né, essas práticas estarão chanceladas. De acusador, combinar com o juiz de condenação, montar provas, montar o processo. A única coisa que não havia ali era um sentimento que eles podiam até estar. Quem é fundamentalista, quem é fanático, né? E essa turma se comportou de maneira fanática e fundamentalista, mas muitas vezes nós vemos nos fanáticos, nos fundamentalistas, quem pratica atos até terroristas, mas nós vemos honestidade. Eles vão a atos extremos, mas acreditando que estão defendendo uma causa justa. Não era o caso desse pessoal. Vocês acham
Então, embora, tá bom, vamos desrespeitar a lei, vamos burlar a Constituição, mas nós vamos estar fazendo bem ao país, né? Nós vamos livrar o país da corrupção. Vocês acham que eles estavam imbuídos desse sentimento? Claro que não. Claro que não. Vocês podem pegar peguem todos os diálogos que a Vaza Jato já havia publicado, agora esses da Operação Spoofing, e virão outros. Não tem ali em nenhum momento, vocês não verão em nenhum momento, está aqui o crime que o Lula praticou. Aqui. Esse ato aqui é crime. Não, eles têm que fazer um esforço para montar, eles têm que prender preventivamente, têm que arrancar a delação premiada, têm que juntar mentiras com verdades para dizer que tinham uma acusação. Tecnicamente, nunca tiveram. Em caso nenhum. Nem triplex, nem sítio, nem de coisa nenhuma. Então, essa turma traiu o Brasil. Entregar documentos, passar informações que dizem respeito ao Estado brasileiro, a empresas brasileiras, a agentes estrangeiros, a órgãos estrangeiros, o nome disso é traição. O nome disso é crime de lesa pátria. Então, isso não pode passar em branco. Isso não pode passar em branco. Então, não basta anular os processos. Porra, Lula, desculpe, tá? Porra, ó, aí teus direitos estão aí de volta. Não é assim, não. Essa turma tem que responder pelo que fez. E Renan mencionou aqui uma iniciativa, né, que foi anunciada pelo senador Renan Calheiros, de apresentar um projeto de lei que concede anistia aos hackers. Tem aqui o meu aplauso de pé. Tem aqui o meu aplauso de pé. Espero que esse projeto, de fato, se eu estivesse lá na Câmara, se eu ainda fosse deputado, eu apresentaria esse projeto. Os hackers agiram mais em defesa do Estado Democrático de Direito, da Constituição, da boa prática, né, de atuação dos órgãos públicos do que aqueles que são responsáveis, têm a atribuição constitucional, já que foram aprovados num concurso público, fizeram juramento para isso, traíram seu juramento. Eles prestaram serviço, esses sim prestaram um serviço relevante ao país ao divulgarem essas conversas. Então merecem ser anistiados, merecem. Espero que o senador Renan Calheiros apresente o projeto, que o projeto seja aprovado no Congresso Nacional. De lei, ele seja anistiado. E, bom, não sei se esqueci alguma coisa, mas basicamente é isso aí, Renan. Como é que tá aí? Não esqueceu não, Adi. Foi isso mesmo. Né? Muita gente aqui nos acompanhando, mais de 120 comentários, eu perdi bastante. Mas é uma concordância e uma expectativa, né? Para que justiça seja feita nesse momento. Enfim, não sei se você tem mais alguma coisa para comentar, mas o pessoal está muito animado aqui. É o fora Bolsonaro e o Lula inocente. É isso, pessoal. Eu acho que, né, já tratei. A peça está, a petição, ela está. Acho até que pode disponibilizar, né, o Renan, aí em Facebook, enfim, vamos disponibilizar. Tá rolando por aí, né? Agora, quem tiver curiosidade, eu vou botar aqui na nossa página aqui no Facebook, tá? Essa, mesmo que não é da área do direito, que não atua no campo do direito, enfim, mas é de uma leitura absolutamente fácil, a peça está muito clara, né? A argumentação está muito, enfim, tá bem construída, e acho que é do entendimento de todos, não está muito grande, né? Então dá para ler. Seria interessante que vocês lessem. Vamos compartilhar. Vamos compartilhar. Vamos compartilhar, enfim. É importante que vocês leiam para terem uma ideia, né, daquilo que nós estamos fazendo. Então, particularmente, eu me sinto, eu, Pimenta, enfim, nós estamos com o sentimento aí de dever cumprido. Né? Depois de toda aquela batalha na Câmara dos Deputados, toda a batalha na defesa do presidente Lula, né?
Nós sabíamos ser inocentes, nós sabíamos ser vítimas de uma farsa, mas estava faltando aquilo que cabalmente demonstrasse, né? A forma de ação. E está aí, estão aí os diálogos, enfim. Espero que nós tenhamos esse, que pelo menos, né, o Ministério Público cumpra com seu dever, né, e abra a investigação. Sei que nessas horas é possível que o corporativismo fale mais alto, mas vamos torcer, né? Quem sabe, porque o próprio Ministério Público precisa limpar a sua imagem. A imagem do Ministério Público sai muito arranhada, sai enodoada, né, por conta destes procuradores, dessas procuradoras, né, que não, repito, não deveriam estar mais desempenhando função pública. Então é a chance, nós estamos dando uma chance a eles, estamos dando uma chance ao sistema de justiça, particularmente ao Ministério Público, estamos dando essa oportunidade para que corrija, não digo nem corrigir, mas que retribua. Aí o termo retribuição, o verbo retribuir, tem um caráter técnico. Eles têm que sofrer uma reprimenda. Reprimenda penal, reprimenda disciplinar. Se isso não acontecer, é a perda total de credibilidade. Isso vai ficar para a história, isso vai marcar a história negativamente a história do Ministério Público. Bom, pessoal, é isso, tá? Então, bom resto de domingo aí para vocês. Boa semana aí quem entra. Quarta-feira eu vou estar no Hora 13 e no próximo domingo eu volto aqui para mais uma conversa aqui das 18h30. Tá? Um abração para todas vocês, todos vocês. Tchau.